Bom dia, pessoal! Nosso tempo de conversa gostosa das terças-feiras. Que bom que você está aqui comigo nesse horário. Hoje a nossa live tem como tema como abaixar, reduzir, controlar a glicemia. E esse é o grande desejo de todas as pessoas que têm aí as complicações do diabetes. Bom dia, Kela. Seja bem-vinda aqui. Já manda aí um sinalzinho para o pessoal para acompanhar a gente nesse tempo aqui. Sempre quando a gente fala de diabetes, a glicemia, o açúcar no sangue, é um assunto que sim faz interesse para todo mundo, né? Esse é o grande alvo das pessoas que têm aí as questões da diabetes. É aprender a controlar essa glicemia e não fazer com que ela suba tanto. Então hoje eu quero conversar com vocês porque sim, é possível que mesmo a gente sendo diabético, a gente consiga fazer o controle dessa glicemia. É possível que ainda que você já tenha esse diagnóstico, você consiga ter uma vida leve, equilibrada, saudável e ainda consumir aquelas coisas que você gosta. Então, tudo vai do que a gente aprende, como o nosso corpo funciona, como os alimentos atuam. E é lógico que para alterar essa glicemia, tem outros fatores que interferem. E hoje, nessa live aqui, eu vou falar tudinho para vocês. Então, aproveita esse tempinho de início e manda mensagem aí para aquelas pessoas que você sabe que estão passando por esse momento, acabaram de ter um diagnóstico, já são pessoas que já são diabéticas aí há muito tempo, mas você percebe que de repente não estão assim cuidando dessa questão, né? Aquelas pessoas que tiveram Covid agora e talvez não tinham diabetes, mas os seus familiares têm. A gente tem visto que os estudos têm mostrado que com o vírus da Covid-19 isso está piorando bastante. Então, pessoas que não tinham nenhum diagnóstico, né, definido, mas já tem aquela predisposição familiar, genética, começam a apresentar os sintomas. Então, é importante, né, que a gente esteja aí distribuindo informação. E esse é o meu papel aqui nas terças pela manhã. Todas as terças às 11 horas eu vou estar aqui disponível para você estar conversando comigo, tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas e entender um pouco mais sobre saúde, alimentação, qualidade de vida. E eu tenho falado para diabéticos porque eu percebi que esse é um grupo muito grande para o qual muitas pessoas não estão falando, né? É comum a pessoa passar no médico, receber um diagnóstico a partir de um exame de sangue, é assim que se faz a avaliação do diabetes, e de repente toma-se o medicamento e segue a vida. Mas não tem uma informação, não tem um direcionamento, não tem conhecimentos nutricionais para lidar com essa doença. Então, esse é o meu papel aqui nas terças pela manhã, que você possa estar aprendendo um pouco mais de tudo o que você pode fazer em relação a esse seu controle da glicemia. E é muito, muito importante quando a gente fala de qualquer tipo de controle, a gente conhecer quais são os parâmetros. Então, quando se fala de diabetes, quando se fala de alteração de glicemia, é importante a gente entender o que é uma boa glicemia e o que não é, né? Para começar a história, glicemia é a dosagem que se faz da glicose no sangue. E quando se é diabético, esse é o grande parâmetro, indicador de que esse organismo está saudável ou não, de que esse organismo está controlado ou não. Então, para a gente fazer a dosagem dessa glicemia, eu posso ir num laboratório, com a minha solicitação, o pedido do médico, e fazer ali a coleta de sangue e rapidinho, habitualmente na maioria dos laboratórios, no dia seguinte você já tem esse resultado de como está a sua glicemia. Mas também a gente tem uma outra forma, e hoje eu trouxe aqui
para vocês um equipamento muito comum para os diabéticos, que é o dosador, o glicosímero, o dosador de glicose, que a gente chama popularmente, opa, não é que tem avião por aqui? Dosador de glicemia ou o destro. Você fez o destro hoje? Você já fez seu destro? É algo que a gente fala comumente. Esse aqui é bem pequenininho, fácil de encontrar aí nas farmácias e habitualmente ele vem com uma caneta. Dentro dessa caneta a gente vai ter então as agulhinhas. Essa dosagem é feita com a retirada de uma gotícula de sangue, que normalmente a gente pega no dorso da mão. Então você vai fazer em qualquer dedinho, mas a gente sempre orienta, não pegue no seu dedo indicador, porque esse dedo você usa com frequência para as atividades do dia a dia. Então use a lateral dos dedos e aí não tem a necessidade de ser o dedo indicador. Você vai posicionar, vai escolher, aqui tem um anelzinho na sua caneta que escolhe a profundidade que essa agulha vai entrar. Ai, Viviane, mas eu vou ter que ficar mexendo com a agulha. Na verdade, essa é a forma que a gente tem hoje ainda para fazer a avaliação da glicemia doméstica. A gente até faz em ambulatório também, né, em consultório dessa forma. É uma gotícula pequena, mas o que importa? O tecido do diabético é diferente, a pele fica mais fina, mais sensível. Então você vai escolher a dosagem da sua agulha que vai atender ao seu organismo. E aí você vai posicionar, ela tem uma pontinha, você vai posicionar e aperta do outro lado da agulha para que ela dispare, então, essa agulha que você não vê, pode ficar tranquilo, e vai perfurar o seu dedo. Então, depois você dá uma apertadinha para sair o sanguezinho e nisso você já tá com o seu equipamento ligado e com a sua fitinha posicionada. Muito importante também para fazer essa avaliação, é uma fitinha que tem aqui numa ponteirinha, vou mostrar para vocês, uma ponteirinha onde o sangue vai ser depositado. É uma quantidade bem pequenininha. E o outro lado dessa fitinha é um chip, onde vai poder ser feito a leitura, um chipzinho, ok? Então eu vou encaixar esse chip aqui na entrada do meu equipamento, vou posicionar e já deixar tudo prontinho para que seja feito então a coleta do sangue. Importantíssimo! E nem sempre a gente é informado disso. As minhas mãos têm que estar limpas e secas, senão eu posso ter um resultado diferente. Eu posso ter uma resposta alterada da minha dosagem de glicemia, tá? Mas então, higienizei bem as minhas mãos, sequei, vou fazer a coletinha, vou depositar lá e o aparelho me mostra o número. Qual número que tem que estar ali? Essa é a coisa mais importante quando a gente quer falar de baixar a glicemia. Eu preciso entender que número eu quero que esteja ali no meu glicosímero, no meu destro. Então, se for uma dosagem pela manhã em jejum, que é a mais comum que a gente faz para os diabéticos tipo 2, eu vou querer que este número esteja próximo do 100. Abaixo de 100 são as pessoas que não têm diabetes. Então, quanto mais próximo do 100, melhor. E olha que coisa boa que eu posso contar para você. Os diabéticos controlados vão conseguir ter este número no jejum abaixo de 100. Números de pessoas que não são diabéticas. Isso parece estranho, né? Mas é real. Eu tenho uma paciente que teve esses resultados. Então, é possível e você também pode conseguir. A partir do momento que eu faço o meu controle alimentar, que eu cuido da minha alimentação, do meu exercício, da minha tranquilidade, eu consigo fazer com que
esses índices cheguem em padrões normais. Mas então, pensando no dia a dia, eu já fiz a minha dosagem pela manhã e eu quero saber o quanto está mexendo com a minha glicemia, como é que está a minha porção na hora do almoço, aquela quantidade de comida que eu estou colocando no meu prato, ela vai subir a minha glicemia ou ela vai baixar a minha glicemia? É lógico que quando essa glicemia vai subir, isso é normal e natural. Mas a gente também tem um padrão para após essa refeição, é o que a gente chama da glicemia pós-prandial. Então, depois de 2 horas, e aí é importante, né, que a gente respeite esses horários, depois de 2 horas que eu iniciei a minha refeição, tá na hora de eu fazer essa dosagem. E essa dosagem, para ser dita como um parâmetro normal, ela deve estar próxima de 140. Então, pessoas que não têm diagnóstico de diabetes vão ter a glicemia após as refeições, 2 horas após as refeições, em torno de 140. E é esse o seu alvo também, mesmo que você seja diabético. É para lá que você quer ir, é ali que você quer ver os seus resultados. Então, a partir do momento que eu sei o que é o padrão, eu posso definir como abaixar a minha glicemia. E para isso eu preciso, então, também conhecer o meu corpo, ver como ele responde a cada um dos alimentos, ver a ação de cada alimento e fazer esse controle para que eu consiga comer o que eu gosto e ainda ter a minha glicemia controlada. Então, é importante, muito importante, que a gente conheça o padrão do nosso corpo. É importante que você faça, principalmente você que acabou de ter esse diagnóstico, né? Talvez o seu médico nem te falou a respeito de dosagens de glicemia ao longo do dia, de comprar um aparelhinho para fazer isso dentro da sua casa, né? Ele te prescreveu uma medicação para você cuidar do seu diabetes e fez ali depois um acompanhamento para que você pudesse estar retornando daqui 2, 3 meses com seu exame laboratorial. E isso é ótimo, né? Você já começou o seu cuidado, o seu tratamento. Mas se você quer resultados ainda melhores, você pode fazer melhor. Na rede pública, você também consegue fazer as suas dosagens. Na rede pública, você, por vezes, vai conseguir, inclusive, parte desse material para você ter na sua casa. Então, procure aí na sua cidade, veja como funciona a rede de saúde da sua cidade e faça a avaliação de como você pode ter esse recurso à disposição na sua mão. Enfim, o importante é começar a se conhecer. E pensando, então, que você já sabe que seus níveis estão alterados. A última vez que você teve em consulta, seu médico falou, olha, desse jeito não tá bom, você precisa se cuidar melhor. O que você pode fazer no seu dia a dia, então, para controlar a sua glicemia e ver ela reduzir? A primeira parte da história é o porcionamento da sua alimentação, a quantidade que você consome em cada refeição. Isso precisa começar a ter uma rotina. É importante que você tenha rotina de horários, porque sim, o diabético tem uma fome avassaladora. E isso é normal para quem está com os índices descontrolados. Acaba sendo até um sinalzinho aí para você saber se você está ou não com seu controle. Porque quando aquela fome está aparecendo e não cessa, pode ser um sinal de que o seu organismo não está conseguindo trabalhar bem com a insulina e com a glicemia para que você tenha um controle maior do seu apetite. É lógico que aí também o nosso corpo produz outras substâncias, né? Leptina, grelina, que são substâncias produzidas no sistema digestivo e que vão disparar essas mensagens, mas o grande diferencial do diabético é mesmo a produção da insulina, que vai disparar essa fome. Então é importante, na hora de fazer a escolha da sua alimentação, seja qual refeição for, almoço, jantar, você precisa estar ali focado na quantidade
que foi estabelecida para você. E para isso é importante sim ter um acompanhamento nutricional, para que haja um plano alimentar específico para você começar a aprender o que é uma porção de cada grupo alimentar, né? Como que você pode se programar e o que realmente tem que estar no seu prato. É de praxe, né? Para qualquer pessoa, e aí não é só o diabético. Metade do nosso prato de refeição vai ser composto de vegetais, legumes, verduras, e a outra metade a gente tem então a parte da proteína e dos outros alimentos, que habitualmente para o brasileiro é o arroz e feijão, mas no caso de você, diabético, é importante que você comece a experimentar coisas novas para colocar aí nesse 1/4 do seu prato e variar os seus carboidratos, né? Então, entre arroz, massas, batatas, você fazer boas escolhas e preparações que sejam mais saudáveis para que a sua glicemia seja controlada. Então, a partir desse básico que você já conhece, ou que se não conhecia, acabou de ficar sabendo agora, metade no meu prato de vegetais, a outra metade com as proteínas, e dividido ali 1/4 com proteínas e 1/4 então com o que serão os carboidratos, você já sabe que é importante todos os dias no seu almoço e no seu jantar você ter legumes e verduras. Ai, Viviane, mas eu não gosto disso. Em geral, as pessoas não estão mesmo habituadas a consumir vegetais, mas eles são sim muito saborosos e tudo vai depender da forma que a gente prepara. Então, hoje com a internet, no YouTube, por aí, é bem fácil a gente aprender novos preparos para esses vegetais e se habituar, né? O seu corpo começar a ter contato com esses alimentos para perceberem o sabor deles de uma forma mais clara, porque até então o que era comum, o que era habitual, era aquelas comidas mesmo que você já tinha todo dia. Mas o seu corpo está te falando que isso não está bom. O seu corpo está te contando que essa rotina não está atendendo às necessidades dele, porque ele adoeceu. Então, também, uma outra forma de se controlar a glicemia e reduzir essa glicemia é ouvir o nosso corpo, perceber os sinais que ele vai dando. Eu já falei aqui sobre a fome. Às vezes um outro sinal vai ser o cansaço, o desânimo, né? Aquela falta de energia. Isso significa que o meu corpo não está conseguindo acessar a energia dessa glicemia, não está conseguindo trazer essa glicose para dentro da célula para fazer energia. E em alguns casos também até a irritabilidade pode ser um sinal que o meu corpo está dando. Então é muito importante a gente começar a ouvir o nosso corpo e perceber quando ele está desagradado. Então eu falo sempre, né, que quando a gente começa a pensar em saúde, em qualidade de vida, em bem-estar, e o diabético não foge a esse interesse, né? Todas as pessoas querem ter saúde, querem ter bem-estar. É muito importante escutar o seu corpo e perceber quando ele não está sendo alegrado, carinhado, quando ele não está sendo atendido. Então, muitas vezes a gente acha que gosta disso ou que não gosta daquilo, mas nem sempre a gente se dispôs a verdadeiramente experimentar, né? E escutar o que o nosso corpo fala. Por muitos anos eu gostei de um biscoito que a minha mãe fazia, que era um biscoito frito de polvilho. E na época da faculdade, inclusive, eu chegava de ônibus às 4:30 da manhã e a mesa já estava posta, porque ela sabia que aquela era uma preparação que eu gostava. Mas nessa época também eu tinha muita azia. E hoje eu entendo que aquele gostar, aquele prato gostoso que a minha mãe fazia,
não fazia bem para o meu corpo. Eu gostava daquele carinho que ela tinha de me receber de viagem com a mesa posta com alguma coisa gostosa, mas o meu corpo não gostava daquele preparo. Depois da alegria, do carinho da minha mãe, eu sofria com o estômago queimando. Então a gente precisa aprender a decodificar o que é que o nosso corpo se alegra ou não. Tem um médico americano que é o Dr. Daniel M, que diz que a gente tem que aprender a amar os alimentos que nos amam, aquilo que nos faz bem. Então, para a gente reduzir a nossa glicemia, é importante que a gente comece a ter esse relacionamento com os alimentos. Entenda qual é o meu padrão de glicemia, como a minha glicemia está hoje, como ela oscila a partir das coisas que eu faço, né? Então vale a pena ter sim um período de uma rotina de avaliar, de dosar essa sua glicemia, mesmo que seja em casa, né? Ou se você não tem condições de ter um equipamento, mas que você entre na sua rede de saúde pública e passe ali no postinho alguns dias, né? Converse com a enfermeira-chefe, converse com o seu médico ali do postinho, para você fazer essa avaliação com mais frequência e entender como é que o seu corpo está respondendo. E o nosso foco, nosso objetivo é que pela manhã essa glicemia esteja próximo do 100 e depois das refeições esteja próximo dos 140. Meu Deus, isso é impossível, talvez você esteja falando, porque talvez a sua glicemia esteja na casa dos 300, 400, 500, 600. Não é impossível. Tudo é possível ao que crê, e se você se dedicar, a sua glicemia também pode ser controlada. Ontem mesmo eu recebi um comentário aqui no Instagram de que diabetes não tinha cura e as pessoas agora estavam decididas a falar que dava para resolver a diabetes. Realmente é uma doença que tem um item ali genético. E a gente vai escutar assim, que diabetes não tem cura, mas é possível reduzir e controlar a sua glicemia. É possível ter uma vida leve, saudável, tranquila. É possível viver bem, mesmo sendo diabético. Como é possível viver bem tendo hérnia de disco? Como é possível viver bem tendo unha encravada? Como é possível viver bem sendo careca? É só mais uma característica que está hoje sobre o seu corpo. Mas ela não precisa determinar o que você é e como você vai viver, no sentido de te entristecer, te roubar a alegria, te deixar sem esperança, né? É necessário entender, conhecer, aprender a lidar com essa questão e fazer as suas respostas. Como em tudo na vida são escolhas. O que você vai escolher hoje? Manter a sua glicemia louca e o seu diabetes completamente descontrolado, ou aprender e começar a olhar para o seu corpo e ouvir o que ele está falando e responder às necessidades do seu corpo. Eu sei que não é fácil. Eu sei muito bem que resistir a repetir aquela comida gostosa, aquele prato saboroso, né? Deixar aquele pão de queijo ali na vasilha é o último. Guardar para quê? Vamos comer de uma vez. Eu sei que não é fácil, mas a gente, a partir do momento que decide alguma coisa, tudo fica mais tranquilo. Então hoje, nessa terça-feira, você pode também decidir reduzir a sua glicemia e ter uma vida mais saudável. A partir de um conhecimento de como ela está, a partir de um conhecimento daquilo que você está consumindo com consciência, né? Olhar para o seu prato e perceber o que está entrando, e a partir de conhecer as respostas do seu corpo, perceber o que o seu corpo diz quando você repete aquele prato gostoso, o que o seu corpo diz quando você pega aquele pão de queijo, o último do potinho,
depois de já ter comido 2, 3, 4 e coloca para dentro. Pode ser que no início você não ouça bem o seu corpo, porque você ainda não está habituado a escutar a vozinha dele. Mas é questão de prática, como tudo na vida. Praticar, praticar e ir entendendo e percebendo como que você responde. A mesma coisa vai acontecer para você se planejar para eventos, né? Quando tem uma festa, um aniversário, um almoço de família, uma comemoração no trabalho, uma celebração na escola, né? Tudo isso envolve alimento. E sim, para o diabético envolve alteração da glicemia. Então você pode se planejar para esses momentos. E se você estiver alimentado, bem nutrido e, mais importante, se você estiver decidido a se cuidar e ouvir o seu corpo, vai ser possível aproveitar todos esses momentos com alegria, sem ter que se restringir absurdamente em nada, mas desfrutando de tudo que você pode na medida certa, com alegria, com tranquilidade. E depois, sem culpa, sem dor de cabeça, sem ninguém pegando no seu pé para falar que você está fazendo ou deixando de fazer isso aqui. Então, tome o controle da sua glicemia, mas acima de tudo, tome o controle da sua vida, do seu diabetes e decida aquilo que você quer, independente do que os outros têm dito para você, porque só você, né? Nem eu, que sou profissional da saúde, de nutrição, nem eu vou saber dimensionar o quanto é bom, o quanto é sofrido, o quanto é chato, isso ou aquilo. Só você, com o seu corpo, vai conseguir estabelecer esses limites. E lógico, esses limites têm que ser definidos a partir daquilo que você quer colher, né? A curto, a médio e a longo prazo. Ixi, já falei muito de novo, né? Olha lá, estourou o nosso tempo mais uma vez, mas eu te espero aqui na próxima terça-feira para a gente conversar mais sobre diabetes, sobre saúde, sobre nutrição. Você fique muito à vontade aí para me mandar sugestões, para fazer perguntinhas. Hoje eu nem abri espaço para ninguém falar, né? Saí falando aqui feito doido. Mas então coloca aí no direct que me manda a sua impressão do que eu tenho falado aqui, se isso está ajudando você no dia a dia, se isso está fazendo diferença, o que mais você gostaria de ouvir, manda aí no direct que eu vou ter o maior prazer de responder e programar lives que atendam aquilo que você está questionando, tá bom? Um ótimo dia! Ah, tem mais uma surpresinha, corre lá nos meus stories, corre aí na minha bio, porque tem novidade. Semana que vem a gente vai ter um aulão para diabetes com liberdade, na quinta-feira. Então corre lá na bio e se inscreve. Beijo, tchau, tchau, até a próxima terça, a gente se vê.